Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Leitura do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis. E foram até ele. Então Jesus designou 12 para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, uma excelente sexta-feira para você, neste 22 de janeiro. Deus abençoe, um excelente fim de semana para todos nós. Muito bem, a palavra de Deus hoje nos leva a uma reflexão interessante. Jesus está chamou os 12, mas está chamando também a você e a mim a sermos continuadores da sua missão. Primeiro, este é o papel dos consagrados da sua igreja, mas também é o trabalho, a missão de todo batizado, aquele que recebeu o Espírito Santo, se tornou filho de Deus. Então, o evangelista São Marcos está nos apresentando um dos momentos importantes da missão de Jesus, ou seja, a escolha dos 12. E observe que, respeitando a liberdade, Jesus também convoca Judas, aqui diz o Evangelho, aquele que se tornaria o traidor. Mas por que será que Jesus, mesmo sabendo, porque Jesus é Deus, ele sabia, porque Jesus, ele acredita no homem, ou seja, a sua palavra, Jesus tinha no coração a esperança, né, de que, quem sabe, Judas mudasse o seu pensamento, mas não mudou. Jesus, ele vai respeitar a minha e a sua liberdade. Ele vai apontar o caminho, vai mostrar o que é melhor para a nossa vida e a gente que toma a decisão, se queremos partir para a direita ou para a esquerda, para o céu ou para o oposto do céu. Então, aqui não se trata de uma organização, apenas de uma organização prática, mas de um chamado profundamente espiritual, né? Porque aquela escolha de Jesus tem um significado grandioso para a igreja em todos os tempos. E olha que isso aconteceu há mais de 2000 anos. É interessante que Jesus, ele subiu ao monte. Então, a Bíblia Sagrada nos leva a entender que o monte é sempre o lugar do encontro com Deus. É o lugar do chamado, da decisão, é o lugar da revelação. E aí a gente tem vários exemplos na Sagrada Escritura sobre isso. Essa verdade, meus irmãos, apontada pelo Evangelho, o chamado de Deus, que é para mim, repito, e para você, nós precisamos descobrir o querer de Deus nesse chamado. Jesus chama, ele ensina, ele acompanha e ele prepara a recompensa. A beleza é isso, né? Ele vai chamar, vai ensinar, vai preparar, né? A cada um de nós vai acompanhar e vai nos dar a recompensa da eternidade. Se eu e você queremos a salvação que vem de Deus, devemos entender que antes de qualquer ação, Jesus, ele deu um exemplo maravilhoso. Jesus, ele foi se recolher antes de enviar, ele vai rezar ao Pai para tomar uma decisão importante. Outros evangelistas apontam isso também. Então, Jesus chamou, diz aqui, chamou os que ele quis. Então, não foram os discípulos que se escolheram. Nosso Senhor escolhe, não por mérito,
né? Por perfeição, por nada disso. Mesmo porque ali tinha um traidor. Jesus, ele chama. Então, Cristo, por livre escolha, faz isso. Então, esse evangelho de hoje vai nos dar uma lição também acerca da vocação. A vocação, por exemplo, para o sacerdócio ou para a vida religiosa, ou para os leigos também. Então, o chamado de Deus é sempre graça. Antes de ter a resposta, ele já vai dando a graça para a gente abrir, se tiver com o coração aberto, é claro, a gente entender o chamado. Então, Jesus aqui, ele vai chamar pessoas normais, pessoas reais, com histórias, limitações, seus pecados, seus defeitos, mas ele quer corrigir a todos nós. Quis corrigir e corrigiu e ensinou aos seus discípulos e ensina a cada um de nós. E Jesus escolhe quem ele quis, e o Evangelho mostra para nós o papel verdadeiro desse chamado, dessa escolha. Jesus quer que estes 12 ficassem com ele. Então, Jesus, antes de pregar, antes de fazer prodígios, milagres, ensinar, né? Ele vai, assim, com seu exemplo, com sua palavra, ele vai mostrar que ele é Deus. Antes mesmo de fazer esses prodígios, a fala de Cristo já convence o coração que está aberto. Então, a palavra de Deus, hoje, para nós, católicos, deve fazer esse efeito espiritual, deve trazer esse efeito espiritual para a nossa vida. Sim, por quê? Porque aqueles entre os 12 que estavam com o coração aberto, eles começaram a entender. Nem todos, não confunda, porque há muitos desses discípulos que Jesus chamou que passou muito tempo para que eles entendessem o que de fato Jesus queria e quem de fato Jesus era. Porque outros evangelistas afirmam assim: depois que Jesus fez tal prodígio, os seus discípulos creram nele. Mas aí a pergunta é, mas antes não acreditavam? Entende a minha curiosidade? Então não é fácil. Então essa dinâmica precisa estar assim entranhada, né? Na bondade, na misericórdia de Deus. O nosso querer com o querer de Deus, a nossa vontade deve primeiro prevalecer a vontade de Deus e por aí vai. Então, a prioridade para nós católicos é simples, mas precisamos entender que a prioridade para quem é batizado é viver com Deus. Porque Jesus chama para que ficassem os discípulos com ele. Então, a prioridade de nossa vida católica é viver com Deus, para Deus, estar com Deus, porque toda a missão autêntica, verdadeira, nasce dessa unidade, dessa comunhão com o céu. Aí Nossa Senhora diz, vós estáis vós estáis no mundo, mas não sois do mundo. Então, meus irmãos, quando as nossas ações humanas, né, nos separa desta intimidade, desta unidade com Deus, então a gente perde força, a verdade vai ser diluída e perdemos o sentido de tudo. Então Jesus vai escolher, vai chamar pelo nome, ali há pescadores, há cobradores de impostos que eram desprezados, há homens explosivos, há outros silenciosos, e como disse antes, há até um que vai ser o traidor, aquele que vai trair Jesus. Então, isso nos faz lembrar, né, que a liberdade, que é uma coisa maravilhosa, mas que se pode se tornar perigosa quando ela não é usada de forma correta. Então, vamos pedir a Nossa Senhora neste dia, porque Jesus sabe quem você é e o que você precisa. Jesus conhece
a sua vida, a minha vida, o amanhã seu e meu. Ele sabe do meu, do seu defeito, e mesmo assim, ele conta conosco. Ele confia em nós, ele nos chama, apesar das nossas misérias. Então, isso nos mostra de forma muito clara e inequívoca que Deus, ele aposta no ser humano. Deus acredita que pode haver transformação. Há pessoas, claro, que Deus apostou, fez de tudo, mas não aceitou. É como eu falei, se não me engano, na catequese de ontem, ou de anteontem, não lembro. Há casos que o sujeito fechou o coração. Eu citava o exemplo daquele cabra lá da Coreia do Norte, que condenou à prisão perpétua uma criança de 2 anos. Pronto. Mas Deus pode tocar. Mas que Deus vai tocar no coração dele? Qual Deus? É proibido falar de Deus. É proibido ler a Bíblia. É proibido. Então o homem fechou o coração, entregou a sua alma, já está entregue ao demônio. Então ali não há possibilidade nenhuma, porque ninguém pode fazer nada. Se falar o nome de Deus lá naquele país, você pode ser morto. Então, como diz São João em das suas cartas, há pecadores que eu aconselho que reze por eles e há pecadores que eu aconselho que não se reze por eles. Então, aqueles que mostram, quando o sujeito não mostra, aí você fica na dúvida, você reza. Mas quando ele mostra quem ele é, então, para a sua oração não ficar perdida, né? Então, Pedro, você não rezaria? Eu posso até rezar, mas aquela reza desconfiada, Deus me perdoe. Mas vamos deixar na mão de Deus, né? Quem sabe alguma coisa grande acontece, embora eu particularmente não acredito. Eu acredito que eu, pecador, e você que me escuta, que temos os nossos defeitos, mas acreditamos em Jesus, aí para nós é possível. Mas para aqueles que se fecharam à graça de Deus, travou o coração, não se esqueça do exemplo de Judas. Judas está no inferno, sofrendo as tormentas, porque traiu Jesus, desobedeceu Jesus. E era um desses 12 que o evangelho de hoje fala. Imagine o sujeito que persegue cristãos, que matam pessoas que acreditam em Jesus. Aí fica complicado, né? Então, se você quer acreditar, eu respeito, mas eu sou meio desconfiado desse negócio aí. Então, para a gente encerrar, será que você e eu, né, a gente precisa também se indagar nessa hora, né? Nós reconhecemos o chamado de Jesus, nós queremos estar na presença dele, estar com ele. Então, hoje, Jesus, Nossa Senhora, está nos chamando. Jesus chama através de Maria, claro, né? Nossa Senhora está nos chamando aqui em Anguera, né? E ele conhece você, Nossa Senhora diz, eu vos amo e conheço cada um de vós pelo nome. Então, Jesus e Maria conhecem você e eu, pronuncia o seu nome, toca no seu e no meu coração, convoca você e eu para a missão. Eu estou aqui na missão, evangelizando através da internet. E você pode me ajudar compartilhando essa reflexão de hoje. Ok, falei, tá bom? Vamos embora, daqui a pouco a gente se encontra. Que Deus abençoe o seu dia. Não se esqueça de sair e deixar o seu joinha antes, né? Para que outros irmãos possam acompanhar a nossa reflexão. Bom dia, Deus abençoe, Nossa Senhora nos proteja.